Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Aqui é o Sérgio Rocha do Instituto Cidade Jardim, tudo bem? Eu estou falando aqui direto de Itu, no interior de São Paulo, na sede do Instituto Cidade Jardim, para mais uma live de aquecimento para a nossa semana, para a semana que começa agora, que é o nosso workshop Oásis Urbano, que vai ser uma semana inteira de vídeos, aulas que eu vou liberar para vocês a partir de terça-feira, onde a gente vai falar sobre técnicas, estratégias, ideias e dicas para a gente implementar verdadeiros oásis urbanos em nossas casas, nos lugares onde a gente vive, tá? E como vocês já devem ter acompanhado durante essa semana toda que passou aqui na véspera do feriadão, a gente fez uma série, uma maratona de lives, a gente falou sobre compostagem, a gente falou sobre agricultura urbana profissional na França, a gente falou sobre aquaponia, a gente falou sobre água e hoje a gente vai falar sobre natureza na cidade e a nossa saúde, natureza urbana e os impactos do lugar onde a gente vive, dos lugares onde a gente frequenta, onde a gente trabalha, na nossa saúde. Porque a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre os impactos da nossa alimentação, a necessidade de ter uma alimentação saudável, e hoje a gente vai abordar os impactos da moradia, do local onde a gente vive, na nossa saúde também. Então, daqui a pouquinho a gente vai convidar o Dr. Bittar, que é um médico especializado em acupuntura e medicina chinesa e homeopatia, e vai dar as experiências dele. Ele que é um cara que está super engajado no movimento de cidades saudáveis, cidades verdes, vai contar um pouco aqui as experiências dele, tá? Então daqui a pouquinho o Bittar vai estar aqui ao vivo com a gente, e enquanto isso eu vou pedir para vocês que estão entrando agora com a gente, para nesse feriadão, nesse dia lindo aqui de sol aqui em Itu, para vocês pegarem e mandarem os directs aí pro pessoal que vocês convidaram para assistir a live aqui com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai começar falando com o Bittar sobre natureza urbana e saúde, tá bom? Então vamos convidando o pessoal, porque hoje é domingo, a gente está aqui entrando no feriadão de vocês, vamos quebrar um pouquinho essa dinâmica de feriado, vamos abrir um parênteses no feriado para falar dos impactos do lugar onde a gente mora, do local onde a gente trabalha na nossa saúde, da cidade onde a gente vive na nossa saúde. O que a gente pode fazer com relação à natureza que vai ter impacto positivo na nossa vida, na nossa qualidade de vida, tá bom? Então daqui a pouquinho o Bittar está entrando aqui, e enquanto isso eu vou dando os recados da semana, porque nessa semana, na terça-feira, vai começar o workshop Oásis Urbano, uma série de lives, uma série de vídeos, desculpa, os vídeos vão ser gravados e vão ser liberados a partir de terça-feira, depois do feriadão, amanhã é feriado, 7 de setembro, e amanhã a gente vai dar uma pausa merecida aqui, claro, para a gente preparar tudo e se organizar para liberar os vídeos do workshop na semana que vem. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, www.urbanooasis.com.br, se inscreve lá, coloca seu e-mail para você receber o link de acesso para a página onde a gente vai liberar os vídeos da semana para a gente falar sobre os caminhos que podem te levar a ter um oásis verde, verdejante, um oásis refrescante e até produtivo se você quiser. Tá bom? Aqui já. Muito bom dia para todos, e daqui a pouquinho ele vai dar um salve para a gente ver se está tudo certinho para a gente começar a nossa live aqui hoje. Muito bem-vindo, Bittar, bom dia! Bom dia, Sérgio, prazer aí estar com você nesse workshop, nesse momento que para mim é bastante importante também, que eu acabei de entrar aqui nesse prédio novo do consultório, né, com esse jardim que você fez parte da existência dele aqui. Agora basta uma coisa, eu entrar em conexão com ele, né? Eu aproveitar ele na sua total capacidade que ele tem de poder promover todo o bem-estar e tudo mais, né? Então, legal. É isso. Muito obrigado aí por convidar, por lembrar de mim, aí que você sabe que eu sou uma pessoa que sempre lutou por esse tema, dediquei boa parte da minha vida nesse sentido, né? De criar ambientes saudáveis no seu contexto mais amplo. Obrigado. Legal. Aí, boa sorte no workshop essa semana. Imagina. Eu que agradeço eu ter aceitado o convite, que eu sei que a sua agenda é super corrida aí, né? Você é um cara que está super, super agitado, super movimentado, assim, apesar, né, da gente falar hoje justamente de um pouco dessa desaceleração, né? E eu achei muito legal você ter comentado a história do teu consultório, que a gente fez junto com você aí, o telhado verde em cima da sua clínica, né? Que é um telhado verde que eu tenho um carinho especial por ele, porque assim, ele é diferente de 99,9% dos telhados verdes que a gente faz, que são telhados verdes só para realmente fazer uma cobertura verde, reduzir a temperatura, enfim, não são telhados para as pessoas usarem, né?
O seu não, o seu é igual ao nosso aqui, é um local para você andar, para você colocar a mão na terra, para você mexer com as plantas, para você produzir as coisas, né? E até para você trabalhar, né? Exato, exato. Esses dias eu tive com o meu primeiro paciente que colocar um álcool gel para ver se eu consigo segurar esse celular aqui. Vamos ver. Mas não, tá difícil, vai ser na mão mesmo. Não, tranquilo. Ó, foi uma correria. Então, essa semana, numa primeira consulta, ele trouxe um paciente jovem, uma criança que não come verdura, não come legumes e nada, e levei lá em cima e fazer uma experiência realmente de colocar a mão na couve, pegar uns tomatinhos, experimentar, é uma outra dimensão mesmo, né? Que legal, em cima, que legal. isso, e fico muito feliz. E esses dias mesmo saiu um artigo sobre esse benefício, né? Isso vai ser o tema do que a gente vai falar aqui hoje, né? Do benefício que isso traz para as crianças de uma maneira geral, né? Então, fiquei muito feliz em estrear o caráter pedagógico aqui do consultório nesse sentido, de poder deixar as crianças no sentido de experimentar a experiência do jardim, né? Que legal. Ter uma relação com a experiência, né? Maravilha. Em relação aos ambientes. E Bitar, pegando o gancho assim, conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, né? Você falou que você atendeu criança, e qual é a sua especialidade, né? Você é médico formado em Botucatu, né? Eu vi o teu currículo, mas acho que ninguém é melhor do que você para se apresentar para a galera aí, né? Então, conta um pouquinho a sua história, a sua trajetória, como você chegou aqui hoje. Então, fiz a faculdade aqui, acho que sempre quis fazer medicina, desde que eu descobri como é que funcionava o mecanismo muscular de funcionamento da energia, ATP, ADP, Vixe, como Maria. é que o homem se mexia, como é que o coração se batia, aquilo me apaixonei e segui pensando em fazer radiologia, que eu gostava de máquinas tive um tio que desenvolveu uma bomba de cobalto junto com o meu avô e tal, mas uma experiência com a homeopatia me fez mudar esse caminho, uma experiência pessoal, a partir da experiência também com a minha mãe, que passou por um problema de CA, e depois de câncer de mama, e depois comecei e ela me indicou na sua busca, né, de tratamento também, em conjunto com o tratamento convencional. E aí, aqui na faculdade de Botucatu, que eu vim fazer em 83, eu conheci o professor Diniz e com ele comecei dentro do departamento de patologia, um patologista famoso aqui da cidade, começamos a desenvolver um grupo de estudo de homeopatia e aquilo se irradiou de uma maneira que a gente teve a turma com o maior número de homeopatas e acupunturistas a partir dessa experiência. A minha república foi uma república que acho que 80% se tornou homeopatas e acupunturistas e até hoje estão aí trabalhando nessa causa. Que legal. De uma medicina mais assim, mais natural, né? E sempre também todos têm especialidades, alguns são intensivistas, UTI pediátrica, mais homeopatas e assim por diante, gastroenterologistas e homeopatas, então com espaço Entendi. Realmente várias especialidades, mas com foco na homeopatia. Não excludente, sabe? Então é isso que a gente chama de medicina integrativa. Hoje eu caracterizo a medicina que eu faço como medicina integrativa. E aí, nesse sentido de que tudo que eu fazia, eu queria, todas as matérias que eu passava, gostava da dermatologia, psiquiatria, e aí resolvi fazer clínica médica para ter uma boa experiência em clínica, né? Trabalhei em pronto-socorro, mas paralelamente a isso, estudando homeopatia e acupuntura desde 85, desde o meu 3º ano, congresso de homeopatia, de acupuntura, que eu já sabia que eu queria fazer, mas mesmo assim fui paralelamente dando seguimento à formação acadêmica tradicional, médica tradicional e com experiência nisso também, né? E aí, disso, fiz minha residência em clínica médica em Campinas, com viés mais em cardiologia, e depois, mas sempre sentindo falta da parte psíquica, né? De que a medicina é totalmente apartada da parte psicológica, né? Estava muito na máquina só, né? Só, exatamente. Então, fui atrás de uma formação, de ampliação da minha formação como em duas ramos do conhecimento, que são psicoterapias de orientação corporal, que é a biossíntese, muito em voga na Europa, a biodinâmica nos países nórdicos e tal,
E então tive por 5 anos uma formação intensa em psicoterapia de orientação corporal, e isso não me tornei um psicoterapeuta, mas eu incorporo a psicoterapia dentro da minha prática clínica mesmo, né? Então, ou seja, quem está ali na minha frente é um sujeito com emoções, com dores, sejam físicas, emocionais, então pode ser em função de uma bursite, de qualquer outro problema, que a gente tem uma abordagem também dentro do aspecto daquela pessoa, daquele contexto dela, né? Então, porque as emoções influenciam no físico, né? Tá mais do que comprovado isso. completamente. Isso é instantâneo, isso. Então, a gente é um ser emocional, a anatomia responde à maneira que a gente percebe, se relaciona com o mundo, né? E a gente se A forma relaciona como com é o mundo da criado, às maneira... vezes, né? como é que a gente vê, como é que a gente foi criado, todos esses inputs que vão se formando durante a vida da gente, né? Então, isso tudo é saúde, né? Legal. E aí, depois desse passo da minha formação psicoterapêutica, eu iniciei, isso também já desde a minha adolescência, no sentido de incorporar a minha relação com o ambiente que eu vivo, né? Então, eu comecei deixando uma sexta-feira meio livre, à tarde, sempre gostei dos programas de segurança alimentar, era um tema de que... porque a gente tem uma situação boa dentro do país, né? E, então, assim, socioeconômica, então, mas assim, a pessoa que... Meu vizinho, não. A gente vive num país muito desigual. E isso Exato. também... E essa percepção também causa uma interferência direta na nossa saúde mental, inclusive. Você saber que do lado tem violência, do lado tem pobreza, do lado tem sofrimento, ou hoje em dia à sua frente tem. E isso interfere na gente, entendeu? Você não vive numa terra completa de prosperidade, enquanto tem outras pessoas que não precisam. Isso me mobilizou para tentar fazer... E eu morei numa área que é a Fazenda Demétria, aqui em Botucatu, que é um polo de agricultura biodinâmica, né, de base antroposófica, escola, meus filhos estudaram lá e tal. E é uma região periférica da cidade, mas se tornou um polo de produção orgânica. Virou um centro da cidade, né? Exatamente, né? E até o Botucatu, assim, no sentido de uma grande produtora de produtos orgânicos, de certificadora. Sim, né? E fonte de conhecimento também, né, nessa área, né? Exatamente, o Instituto Elo, os cursos de formação e tudo mais, né? Então, e vivendo aí, eu todo dia atravessando a barreira da fronteira e vendo a cidade chegar, né? Todos aqueles serviços ambientais, entendendo um pouco disso, os recursos hídricos, vendo aquilo e a cidade se aproximando, os programas de desenvolvimento habitacional chegando, né? E atropelando tudo, né? Atropelando tudo e atropelando todos, inclusive com muitos atropelamentos, uma estrutura literalmente, né? Atropelando de verdade, né? Sim. Então, bastante difícil isso, né? Eu sei aquela estradinha que vai para Demétria ali, tem uns trechos meio punk, né? Sempre isso aconteceu, até eu também fui ínforno de uma maneira triste, né? Infortunadamente. Infortunadamente. Uma criança uma vez correu e passou na frente do meu carro, sabe? Então essa região tem uma história muito forte para mim, assim, nesse sentido também. Então, comecei a estudar o uso de solo, parcelamento de solo. Aí começou naquela época de ano 2000, mais ou menos, os conselhos municipais, as conferências das cidades, onde se começava a se traçar uma estratégia de participação popular na decisão de formação dos planos diretores municipais. Planos diretores e tal, né? Exato. Então, comecei a buscar esse caminho de me apropriar desse conhecimento e participar, tanto como sociedade civil, indo para as hortas, fortalecendo as hortas comunitárias, levava meu jardineiro, ia junto, dentro dos programas Saúde da Família, comecei a desenvolver, estreitando a relação entre os programas de hortas comunitárias com os programas Saúde da Família, pensando numa questão de segurança alimentar e nutricional. Deixa eu fazer um parênteses. Foi nessa época, nesses projetos que você conheceu o professor Lin, das plantas medicinais? Sim, professor Lin, Marcos Paron, e pessoas que me ajudaram muito. Isso começou já com o caráter de um mestrado, mas eu, em 2 momentos na minha vida, comecei a fazer o mestrado e fui para o projeto e deixei o mestrado de lado, porque também tinha um consultório.
e não consegui, entre o mestrado e o projeto, preferi ficar nos projetos, né? Sim. Então essa foi a minha trajetória e começar a participar de identificar nas periferias os problemas, né? De vários grupos que não se articulam em ações de assistência social, né? Então começamos junto com um grupo de amigos a pensar em trazer os educadores sociais do projeto Axé para Botucatu. Comecei a participar dos conselhos municipais da cidade e assim por diante, né? E é engraçado, né? Um médico participando de horta comunitária, como que é essa história, né? Eu achava muito bom, primeiro porque isso me fazia muito bem, nesse sentido de me interagir com o meu meio que eu vivia, né? E aquilo me fazia muito bem, assim, do ponto de vista da minha saúde mental, né? Mental, né, claro. Exatamente. E também, assim, como cidadão, realmente, assim, nesse processo, né? E de ver que muito legal. A minha atuação. E isso se formalizou numa ONG, na realidade, porque em algum momento aquilo tinha que se institucionalizar, tinha que ter um CNPJ, pagar pessoas, e começou a tomar um vulto maior. Eu, junto com alguns amigos, Paula Freire, Sueli Ongaro, são psicólogas, né, com uma visão assim bastante social do processo. A gente fundou a ONG, Instituto Arte Saúde. Então a gente trazia pessoas ligadas à arte para espetáculos no Teatro Municipal, mas traziam ela também para o propósito era trazê-las à periferia, trazer para fazer trabalhos com crianças e tudo mais, né? Flávia Faso, todo mundo trazendo os artistas da cidade também. Foi muito rico esse período. E disso coordenei o programa comecei a fazer um estudo sobre o plano diretor da cidade, e aí disso... Tudo isso em Botucatu? Tudo isso em Botucatu, me especializei em plano diretor, fui para Curitiba, no IPUC, sabe? Me envolvi de verdade nessa questão, que eu via que se a cidade tivesse um planejamento urbano acima das vertentes políticas de cada governo, a gente podia transformar a cidade nessa experiência que poderia criar um cinturão verde. Então, na realidade, configurei a Demétria dentro de um parâmetro de zoneamento e de uso de solo diferenciado, que não existia esse tipo de zoneamento. Então, para a Demétria, trouxe todo mundo da Demétria junto, no sentido de tentar definir e conceber os princípios urbanísticos que regem para a gente poder criar esses cinturões, porque de um lado tem a área sul da cidade, que é esse cinturão de recarga importante de nascentes do rio que abastece a cidade, e do outro lado a cuesta, né, com todas as suas vulnerabilidades. Linda, né? Hoje maravilhoso. Hoje teve um programa de pessoas guerreiras que estão aí, o Instituto Itapoti, a ONG Giramundo, com quem a gente plantou muitas árvores por aí, a SOS Cuesta também, nos rios, a questão dos rios urbanos, Nelita. Então, sempre participando, Nelita Correia, que foi uma guerreira aqui na cidade, pensando na renaturalização dos rios. Então, isso é muito forte aqui na região de Botucatu. E disso dei um pulo para a política, porque nisso eu apresentei a proposta para o plano diretor e foi aprovado 70% daquilo que a sociedade civil, fui a voz da sociedade civil nesse sentido, construímos em conjunto isso. Eu estudei direito urbanístico, traduzi aquilo que as pessoas pensavam de Botucatu, isso assim da meia-noite às 5, né? E aí... aí isso me fez querer dar continuidade a isso dentro da política. Como vereador, fui eleito no primeiro mandato e tive uma experiência dura, mas rica ao mesmo tempo, do ponto de vista pessoal e tal, mas a política não é o meu caminho, e acho que hoje em dia, acho que se todo mundo tem essa vontade, acho que o melhor é estar dentro da sociedade civil. Acho que se a gente tiver tempo de falar, eu vou querer falar um pouco sobre isso, do como a gente poder atuar dentro dos bairros da gente, começar a trazer esse pensamento para dentro da casa da gente, do ponto de vista de compostagem, de jardim, de organizar plantas, os bairros, né? Organizar as comunidades como era antigamente, né? As festas, que era muito legal. Muito bom, Bittar. Exatamente. Muito bom. Então, e isso é um estado de espírito. É dentro desse estado que
que eu vim tentando. E também dentro da política, eu acho que eu vou contar parte dessa biografia no meio da palestra aí. Tá, também. tá. Não, Porque eu não sei se na hora que você quiser, eu já parou. começo com os teus slides aqui. Porque o Bittar, Então pessoal, deixa eu ele contar preparou mais. uma apresentação fantástica para a gente hoje aqui. Ele vai mostrar as experiências, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, né, Bittar? Sim, sim. Então, dentro disso, a experiência na política, desenvolvi tudo aquilo que a gente gostaria, né? Primeiro que foi um mandato construído também atendendo dentro desse conceito, atendendo às necessidades do município, dos munícipes e das periferias, né? E dentro daquilo que mais de moderno e conceitualmente e cientificamente se tem sobre urbanidade, urbanismo e tal, né? E então trabalhei bastante tempo com o programa de segurança Desculpa, perdão. sem problema, sem Tava problema. preparando aqui E já. aí toda essa questão da discussão dessa agenda urbana que precisa ser reformulada no Brasil, os prefeitos têm que ser capacitados para isso. Sim. Quem atua em infraestrutura no Brasil precisa realmente mudar os conceitos, não mudar, na realidade, ampliar, se atualizar naquilo que existe de conceitos, né? E esses conceitos passam por essa questão verde. E eu acho que, assim, antes até tem que se convencer que é necessário uma movimentação, uma mudança de direção. Porque essa semana a gente teve uma conversa muito legal com a Anouk, ela é francesa, a gente fez a conversa com ela lá, ela falando de Paris, sobre a história da agricultura urbana e dizendo, assim, ela falou no final da palestra dela, pô, eles têm um ministério de transição ecológica, né? Então, putz, isso é tudo, né? Então eu tava louco, eu assisti uma parte só da palestra dela, fiquei me mordendo ontem que eu não consegui terminar para poder me inteirar nesse bar. Eu vou assistir, ela é incrível. Então isso mesmo. mostra realmente, para a gente chegar a ter um ministério de transição ecológica, primeiro a gente precisa se convencer como povo que precisa ter uma transição ecológica, né? E acho que isso está assim, é só a gente abrir a porta de casa, e às vezes está dentro de casa o problema ecológico, mas você abrir a porta, você vai pisar na calçada e ver como que é o sistema de saneamento, tudo isso faz parte da crise ecológica que a gente está vivendo hoje, né? Sim, e a questão, na realidade, existe um dogma de que tudo isso é uma poesia, né? De que esse ecologismo não tem nada a ver, e na realidade é uma grande falácia, porque quem pensa só em economia, isso daí, toda essa preocupação toda, ela passa pelo econômico, ela é fundamentalmente sustentável e lucrativa do ponto de vista econômico, né? Então, se você cria uma estrutura verde, permeável, se você cria um sistema de mobilidade urbana, que ela, além de ser mais barata, ela gera mais emprego, né? Por dólar investido, isso mundialmente, inúmeras pesquisas, você tem um retorno na saúde. A gente vai ver isso aí. E impacta, por exemplo, né? Eu li um artigo na semana, na semana passada, aí que eu pensei em você, né? Eu estava lendo justamente dizendo o quanto simplesmente você pôr a mão na terra, isso pode impactar em curar depressão, em reduzir a ansiedade, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, né? Sim, sim. Eu acho que tudo bem, a gente tem os slides aí, a gente já está falando, isso acho que é o mais importante também. Eu acho que é assim, né? Esse aqui é a tua primeira prancha, é isso? Porque planejar cidades saudáveis, né? E como planejar as cidades saudáveis, né? O porquê é óbvio, né? O porquê a gente tem que passar, porque não existe população saudável sem cidade saudável, né? Então, a saúde ela não pode ser só vista do ponto de vista médico, né? Nessa polaridade de doença e saúde, ela não é só ausência de doença, né? A gente passa por outros campos do conhecimento, né? Então, tem a questão de doenças relativas a gênero, né? Mulher ou homem, idade, a hereditariedade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter emprego, tem que ter, sabe assim, tem que ter a condição de habitação saudável, né? Tem que ter um bairro menos violento, né? Um mínimo de estabilidade social, né? Exatamente. Então, são os famosos determinantes sociais da saúde, são muito importantes. Então, não se refere só a uma rede primária de atendimento, secundária, com centros de especialização, terciária, né, que são os hospitais, e a quaternária, que já são num grau de especialidade. Tudo isso, à medida que esse sistema de saúde, propriamente dito, ele vai saindo do atendimento primário, se especializando, ele vai ficando muito caro. E, na realidade, assim, você vai tratando de doenças crônicas, na realidade, né?
e que tem uma relação direta com o espaço que a gente vive, né? E esse é o tema do que a gente vai desculpa, às vezes entra alguma coisa aqui, eu vou Não, não, tirando tranquilo. aqui. Fica tranquilo. E então é isso. Tá, e se você quiser, você vai me dando um toque, eu vou passando os slides aqui para você, né? Você falou que ia passar meio correndo, sim, né? Sim, não tem problema. Deixa eu também passar aqui. Então, isso que a gente vai ver, qual a relação do espaço construído com a saúde, se existem comprovações, inúmeras comprovações, quem quer um trabalho ótimo, que a partir dele você pode acessar inúmeros trabalhos, e isso como uma política de Estado, é o Increasing Density in Australia, entendeu? É aumentando a densidade na Austrália. E aí, assim, o quanto a densidade, digo densidade no sentido urbano, é a cidade compacta, onde você tem tudo ao seu redor, onde você precisa menos do carro, entendeu? Num bairro não tão distante, onde você vai encarecer todo o sistema. Você tem que criar um sistema viário, a gente vê isso em Botucatu. Botucatu criam bolsões de habitação sem centralidade, ausente de uma característica de centralidade de comércio e tal. Para você comprar um pãozinho na padaria tem que pegar um carro, né? Exatamente, né? Comprovações inúmeras, né? Austrália, Canadá, riquíssimo. E sempre as forças, né? Percorri o mundo, posso dizer assim, tive em Manchester, né? E sempre levando o Brasil, a realidade brasileira e propostas para isso. Principalmente com a questão do programa de habitação de interesse social. Tá. E o estilo de vida saudável só se refere ao corpo? Não, é como a gente estava falando, né? Inclusive em relação às crianças, né? Saiu um estudo agora belga, de 2 universidades belgas, falando que, demonstrando com 600 crianças com categorias socioeconômicas diferentes, e que elas, num raio de 3 quilômetros, se ela tem um parque, se elas têm um acesso a esse parque, que o QI delas é maior do que as crianças que não têm esse acesso. Tá brincando. E comportamentos agressivos e o comportamento de uma maneira geral e o desenvolvimento delas, pela simples presença do parque, determina esse benefício na saúde do ponto de vista psíquico, né? E de uma maneira geral, outros estudos mesmo, né? Por exemplo, o programa de Nova York que eu vou mostrar aqui também, e que eu tive lá, dentro do grupo da Secretaria de Planejamento e Saúde, né? Essa intersetorialidade, né? Isso é um problema que a gente vive na administração pública de uma maneira geral, seja no município, que às vezes é mais fácil a gente lidar com esse problema, que é assim, é tudo muito estanque, né? É tudo muito estanque. Ups. Estão tentando entrar aqui. É tudo muito estanque. Então, o Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, e você tem câmeras intersetoriais. Já fiz essa tentativa nos ministérios de Brasília, quando a gente tentou trabalhar a questão do legado olímpico brasileiro. Mas o que eu estava dizendo, Sérgio? Eu acho que você mexeu alguma coisa no celular aquela hora. Eu estou ouvindo sua voz, mas sua imagem travou. Puxa vida. O que será que aconteceu? Você está me ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo super bem. Tá, não, estou ouvindo direto. Vídeos. Só o teu vídeo que travou aqui, ficou paradinho. Cara, mas esse assunto todo é muito... Agora voltou. Show de bola. Voltou? Ótimo. Você estava falando, né? Então, você pode até dizer assim que uma das raízes da violência e até da dificuldade de ascensão social é a ausência de verde, a ausência de parques, a ausência de contato com a natureza, é isso? Sim, também, e de uma estruturação urbana também no sentido maior, né? Que a gente estava falando da saúde, do aspecto da saúde no que se refere ao sistema de saúde, né? Mas também existem esses determinantes sociais da saúde, né? As questões socioeconômicas envolvidas, né? O acesso a serviços,
né, escola, educação e tudo mais, né? E até a questão do impacto mesmo, né, ambiental, do impacto das políticas nacionais, das geopolíticas, né? E Tudo essa história toda isso de ter essas políticas, acho que é isso que você está falando, né? Que isso impacta no orçamento público, né? totalmente, totalmente. Vamos percorrer, eu me perdi um pouquinho aqui naquilo que eu queria falar, com esse tanto de as pessoas Não, perceberam que estão me mandando um monte que de eu acho que coisa. assim, o último ponto aqui que você estava dizendo, né? Eu estava É, falando no começo, a gente vê hoje muito, tá muito em moda a gente falar sobre alimentação saudável, né? Só que para você ter uma vida equilibrada, você tem que ter muito mais do que uma alimentação saudável, né? Você tem que ter um estilo de vida saudável, que eu acho que é isso que você estava dizendo, né? exatamente. O estilo de vida saudável é o resultado disso que você tem e ele é dado também pelo ambiente que você mora, entendeu? Tá, sim. Então, basicamente é Deixa isso. eu Vamos passar aqui. lá? Então, a gente trabalha dentro de um contexto de saúde que a gente está falando que a gente está vendo por essa pandemia, né? Que essa pandemia, assim, está todo mundo doente, eu vejo isso, o grau de sofrimento de todo mundo, no isolamento, né? Que é isolamento de gente e isolamento da natureza, onde todo mundo pega o carro. Sim. Eu não justifico isso que está acontecendo, obviamente que tem uma irresponsabilidade nisso, né, e a maneira que a coisa está sendo feita, né, e uma falta de ordenação, assim, de uma maneira geral, né, de direcionamento das políticas de saúde, né, mas, assim, todo mundo louco para ter contato com outras pessoas e loucos e doentes pela questão com a natureza, isso é um reflexo disso, né, tudo bem, isso tem uma falta de responsabilidade, porque as pessoas têm que saber hoje que não tem jeito, vai ter que lidar com a frustração, é uma questão básica mesmo, adulta, né? Então, é isso. Então, a gente, quando está falando em saúde, a gente está falando não só no aspecto físico, mas mental e social, né? Isso que é importante. E se, do ponto de vista de promoção de saúde numa cidade, se você não atuar nesses outros níveis, você não vai conseguir uma população saudável, né? Então, por exemplo, em Nova York, você tem diagnósticos por bairro, por exemplo, onde você tem grandes números, né, de pessoas obesas e hipertensas e que estão assistidas pelo governo municipal, mas eles criaram um departamento, que é o departamento dentro do departamento de saúde, é o departamento de higiene mental e espaço construído. Isso no município de Nova Então, York? no município de Nova York. Eu tive esse encontro com a doutora Karen Lee, a gente trouxe ela para o Brasil, depois eu vou contar um pouco disso, e na realidade, assim, é uma intervenção, eles resolveram dentro dessas pesquisas promover essa modificação urbana no sentido de melhorar a situação de obesidade, para uma intervenção para obesidade, hipertensão, câncer e depressão, né? Então, incluindo uma área verde, melhorando as calçadas, ampliando as opções de transporte daquele bairro, o acesso a outros destinos, a pessoa não fica isolada no bairro, porque às vezes um bairro não se comunica com outro, às vezes a questão socioeconômica da pessoa não permite com que ela vá para um outro bairro, entendeu? Então, ela tem acesso à rede de transporte, ela tem no seu bairro, eles identificaram onde não havia dentro desses bairros uma distribuição de alimentos saudáveis. Então, Que é a história dos desertos alimentares também, né? Desertos alimentares nas áreas urbanas. Então, isso. nesse sentido, eles fomentavam a distribuição de alimentos, feiras e produtores locais, e a troca e compartilhada de alimentos nas regiões mais pobres, né? Então, isso foi muito rico e isso ficou muito claro, né? Nova York foi um exemplo maravilhoso, que a gente vê assim como ícone, né, do urbanismo, do concreto e tal, pensando diferente, inclusive pela questão econômica, né? Isso, porque então, acho que isso aqui é o... Talvez, eu vou passando, não sei se eu estou passando certo os slides, Vitar. Não, tá certo. Porque acho que esse aqui, você falou saúde urbana, né? Exato, pode trazer a saúde... aqui eu estou eu estava vendo meu slide atrasado em relação ao seu. Exatamente, é isso aí. É a saúde urbana,
que é essa definição, né? Então, a saúde, conceitualmente, ela sai desse aspecto que é só a doença, que não é só a doença, ela passa pela... Opa! De vigilância sanitária, né? Doenças de parasitoses, controle da água, do ar, do solo. Sim. Ela incorpora isso tudo e traz um outro elemento que é o espaço que você vive, né? E como isso vai impactar de uma maneira positiva a saúde das pessoas em diminuição de diabetes, diminuição de hipertensão, diminuição de obesidade e assim por diante. E isso tem um custo, a gente vai ver, pode passar, Sérgio? Uhum. Tá. Aqui são vários índices, né, que você mede isso, né, e que são os indicadores de qualidade de vida, né. Além do IDH que a gente conhece, tem índice de vulnerabilidade social, que a gente vai ver aqui. Isso tem, se você entrar no site do SEAD, você encontra, bastante rico, você tira muita informação e você vai vendo que nas periferias da cidade, né, então o Brasil vive isso historicamente, não só lá a consequência do século XIX, Revolução Industrial, a migração, né, porque as sociedades eram mais rurais, hoje a gente é quase 80% urbana no Brasil e vai ser cada vez mais, e além da abolição da escravatura, então as periferias do Brasil, de uma maneira geral, são muito... elas são marcadas historicamente, e a gente, como planejadores, né, não eu, mas a gente como sociedade civil tem que entender que as políticas têm que olhar as periferias e renaturalizar e redimensionar isso. Eu tive muito contato com o pessoal da USP Cidades, Maria Tereza Diniz, urbanista, Miguel Bucalém, do USP Cidades, a gente teve uma parceria num determinado momento, e aí pessoas que trabalharam em alguns governos de revitalização das periferias, né? E a Legal. Partir de... Então, basicamente isso. Vamos lá. Tem o índice de qualidade de vida urbana, bastante usado pelo pessoal da UFMG, e pode passar, ou seja, serviços essenciais, ele tem uma visão mais dos serviços, né, da questão mais dos determinantes sociais da saúde, né, uhum. e a questão do transporte, né, as 11 variáveis, pode passar. Então, é assistência social, educação, esportes, cultura, habitação, infraestrutura urbana, meio ambiente, saúde, serviços urbanos, segurança urbana. Então, pode passar. Bitar, fica tranquilo com o tempo, assim, eu não quero ficar botando pilha também, mas se não couber nessa primeira hora, a gente encerra e dá uma pausa para tomar uma aguinha e a gente volta depois. Tá não ótimo. Esquenta não, fica tranquilo. Tá bom. Tá, e pergunta pro pessoal se o pessoal quer continuar aqui. A gente continua, não esquenta não. Então, tá bom. Então, é isso. Então, o ambiente construído é responsável pela saúde das pessoas. Ponto. O papel do planejamento, desenho urbano e arquitetura é crucial no combate às doenças crônicas que hoje comprometem a saúde pública. Isso é realidade, isso é fato, e isso tem que estar na pauta da administração pública. Os setores, o que eu ia dizer lá no começo é o seguinte, os setores administrativos, eles se pautam por conceitos já antigos de saúde é saúde, meio ambiente é meio ambiente, sim, habitação é habitação. E a gente vive na intersetorialidade, né? Na era da conexão, tudo, na informação da transdisciplinaridade, entendeu? Sistemas abertos e assim por diante. Então a gente precisa renovar conceitualmente as bases e princípios que funcionam a administração pública. Pode passar? Sem dúvida. Esse é um quadro geral, vai ficar difícil para o pessoal. Eu deixo aberto aqui, depois eu passo, acho que as pessoas vão ter acesso ao meu Instagram, e aí qualquer dúvida e qualquer slide, eu disponibilizo absolutamente tudo. Isso. Tá? Fiquem tranquilos através de você, para mim o importante é divulgar. Show de bola. E fico muito feliz de estar aqui. Então, basicamente, é isso que a gente estava falando. Então, ali no centro... vários determinantes realmente biológicos da saúde, né, hereditários, e depois dieta, atividade física, o estilo de vida, a comunidade que você vive, a economia local, a atividade, o ir e vir, os serviços, né, os acessos, depois o ambiente construído, o ambiente natural
e isso numa escala global. E a gente vê isso, né, o quanto o que está acontecendo com o globo, né, a queimada da Amazônia, do Pantanal, o degelo afeta tudo. Desculpa, nesse Pode quadro falar. achei interessante, né? Você tem no centro as pessoas, né? Exato. E assim, efeitos como o sexo da pessoa, o histórico de família, essas coisas todas, né? E você tem de dentro para fora, né, o ambiente global e assim, isso vai chegando para dentro de casa, né? Isso também se reflete no nível de influência que esses níveis têm na gente, ou, por exemplo, o ambiente construído ele tem menos efeito do que a hereditariedade? Como funciona esse grau de correlação? O que está mais distante ele também influencia? Mas, sim, tudo isso determina, né? O determinante hereditário ele é muito forte, mas a epigenética mostra, né, que você tem que ter um ambiente que favoreça isso. Se você tem uma tendência genética a ter um determinado tipo de câncer, por exemplo, mas se você come de uma maneira inadequada, né, se alimenta de uma maneira inadequada, você é sedentário, você vai fazer aflorar isso. Não sei se tem uma medida para isso, Sérgio, mas é bastante determinante, mas é uma complexidade, é uma somatória de funcionam juntos, na verdade. Funcionam juntos, exatamente. Funcionam juntos, perfeito. Não é que tem uma hierarquia entre eles, né? Não, acho que não é tão matemático assim. Um influenciando no outro. Perfeito. Não, show de bola. Exato. É isso mesmo. Pode passar. Vou passar aqui o próximo. Na realidade, a gente vê a cidade como um organismo. Eu gosto muito desse slide assim, né? Porque ao mesmo tempo que você tem dados, por exemplo, eu vou pegar aqui, que saiu esses dias na WRI, que vale bastante a pena como fonte de informação, você tem 100 bilhões de dólares de toneladas que entra na economia para produzir, entendeu? De insumos, de combustível, de água, de materiais e tal. E 60% disso vira lixo. Entendeu? Cara, 60% disso vira lixo. Exato. Ou gases de efeito estufa. Ou seja, entendeu? Recurso jogado fora. Recurso jogado fora. Então, dentro desse aspecto global, tem gente que está pensando nisso. Tem gente que não quer ficar discutindo política nesse âmbito que está muito empobrecedor e muito emburrecedor na atualidade, essa polaridade, e está tentando viabilizar um pensamento mais global, no sentido de como é que a gente vai sair do pós-Covid, do ponto de vista da macroeconomia. Então, a Europa, a Alemanha, a Coreia do Sul, eles estão pensando assim, como é que vamos fazer resolver tudo junto, né? Determinar um pacote para diminuição de gases de efeito estufa, diminuição de carbono, como é que a gente vai melhorar a prestação de serviços ambientais no ambiente urbano, né? Como é que a gente vai subsidiar, como a Coreia do Sul está fazendo, subsidiar os painéis fotovoltaicos e assim, ou seja, você vai... tá bem difícil. Aqui. Tá agitado hoje. Não. Travou outra vez. Eu vou fazer como é que... Voltou. Travou o seu Agora vídeo, voltou. mas... já aprendi voltou. aqui. Show. Então, show de bola. Então, assim, você pode subsidiar, como a gente tem subsídio hoje para agrotóxicos, no sentido de menos ICMS e assim por diante, desde os anos 60, para promover todo o crescimento da agricultura convencional, por que não, né? Nessa minha trajetória... Pegando um gancho rapidinho, assim, eu sempre ouço essa história, eu sou engenheiro agrônomo, né? Estudei em Botucatuí também. E eu sempre ouço o argumento que a agricultura orgânica, a agroecologia não é economicamente competitivo com o agronegócio, né? com a agricultura intensiva industrial. Mas a agricultura orgânica não é subsidiada da forma como a agricultura... como o orgânico, a agroecologia, o pequeno produtor familiar tem muito mais dificuldade de acesso a crédito. Toda a política de insumos é direcionada para uma política para insumos químicos e industriais. Então, a conversa vai longe, né? Muito, muito longe mesmo. Só que, na realidade, os europeus, né, Japão, Coreia do Sul e tal,
eles estão pensando diferente, do ponto de vista, inclusive, econômico, né? Então, a questão dos créditos financeiros verdes, né? Da própria movimentação da Bolsa, né? Naquilo que se refere a tecnologias limpas e tal. Então, alavancar empregos, alavancar, estimular, subsidiar economias limpas, entendeu? Se comprometer com o Fórum de Paris, todas as questões do clima, climáticas, né? Então, acho que e a gente está criando esse movimento, essa consciência de olhar para o chão que está pisando e está todo mundo vendo que está pisando no mesmo chão, né? Exatamente. Então é isso, eu gosto muito desse slide porque a cidade é um organismo vivo e aí ela tem que ser pensada naquilo que entra e naquilo que sai. A gente está gastando mais água, né? O consumo consultivo da água, né? A gente está gastando muito mais água do que repondo, né? Hoje até nesse programa do Globo Rural apareceu esse esforço enorme aí dos grupos que trabalham na baixada aqui da Cuesta do Aquífero Guarani. Tem gente aqui em Botucatu que nem sabe dessa questão, né? Legal. E pode correr, Sérgio. Aqui só para mostrar, né? Eu gosto de imagens, as imagens assim, tanto de tecidos humanos em nível celular e a morfologia, né? Eu gosto dessa palavra, de muito tecido, legal. de morfologia urbana. E a gente tem que fazer o crescimento que você falou, né? Que as pessoas estão no centro daquele quadro. Toda a infraestrutura, seja uma ponte, uma avenida, a estruturação da cidade, ela tem que ser pensada a partir das pessoas, da experiência das pessoas. Essa experiência que a gente está falando, ela tem que ser vivenciada a cada lugar cada canto que é refeito ou feito na cidade. Pode passar? Legal. A gente vai passar por algumas imagens, ou seja, a gente tem áreas, na realidade, eu escrevi alguma coisa aqui, trazendo uma fala do Paulo Saldiva. Então, daqui a pouco eu procuro, aqui eu acho, mas sem problema. E são áreas verdadeiras de necrose urbana, né? E essa replicação. Existem pesquisadores que estudam essa métrica do ponto de vista, relacionando métricas urbanas com métricas biológicas. É muito rico isso na questão de consumo de energia, entendeu? E de eficiência energética dos sistemas de mobilidade. É muito rico naquilo que você consegue estabelecer, obedecendo os recursos naturais, estabelecendo plantas, fábricas e indústrias locais para isso, e essa mescla entre infraestrutura cinza e verde, respeitando esse processo todo. São métricas muito específicas, mas a gente ainda está engatinhando de uma maneira geral no mundo, né? Porque em qualquer lugar do mundo, o mercado imobiliário às vezes fala mais alto, os políticos querem tirar o dele, e na realidade as coisas não vão crescendo dessa maneira. E a gente tem esse legado histórico de lacuna socioeconômica muito forte. Então, vai ser a vida do planeta, vai ser essa luta. Essa luta, né? Exatamente. Pode passar, Sérgio. Ou seja, esse é o padrão urbano industrial que a gente vive, né? Modelado por concentração de capitais, fábricas, empregos, movido a custos de deslocamentos maciços, destruição ambiental e exclusão humana. Esse é o cenário. Então a gente está acostumado com isso, entendeu? Isso foi se dando historicamente de uma maneira sem esses devidos conhecimentos, né? E por diversos outros interesses. Aí pode passar. Então hoje, no mínimo, assim, 1/3 dos moradores de São Paulo se deslocam das periferias e outros distritos para o centro da cidade, gastando mais de 1 hora. Sim. E a gente sabe que isso impacta. A cada 15 quilômetros que você dirige para ir para o seu trabalho, ida e volta, aumenta a chance de você se tornar hipertenso. E a cada 25 quilômetros você se torna... isso é um estudo de um jornal americano de epidemiologia e da Universidade de Washington, que mostra que se você percorre 25 quilômetros dentro do carro, você tende a ser mais obeso, com taxas de triglicéridos, assim, com os parâmetros metabólicos piores, vamos dizer assim, entendeu? Sim.
Isso no carro, mas Então, também a pessoa que anda 25 minutos no metrô ou num trem também, né? Ou num carro, ou num ônibus. já é menor, porque o metrô faz com que você se desloque Sim, mais, você sim, vai sair da sim. sua casa, então ele é bem-vindo o metrô. Eu Sim, acho que o metrô poderia ajudar uma rede de metrô, né? Mas você tem que ter uma estrutura administrativa de planejamento, né? Entre os governos, por exemplo, São Paulo, né? Enquanto São Paulo fica tentando aumentar 20 quilômetros, Pequim fez 120, entendeu? Em sim. 10 anos, entendeu? É, 400 mais antecipou os programas. Então é isso. A gente sim. precisa diminuir o padrão, diversificar o padrão modal, que essa é o melhor. Então você ter toda a Exato. gama, né? O Mais que você distribuído, né? caracteriza como é mais distribuído, menos carro e tal. Uhum. Legal. Mas para isso você tem que ofertar um transporte público Sim, sim. bom, né? E sem aglomeração, Dá etc. E segurança tal. para a bicicleta, né? Segurança, exatamente. Né? Dentro dessa escala, caminhar, bicicleta, transporte público e carro, né? Legal. Vamos lá? Então é essa a questão sempre, né? Se as cidades são para pessoas, não, ela não é, ela é para gerenciar os recursos só, e nessa sociedade absolutamente apartada desses conceitos multidisciplinares, né? Onde saúde é muito mais do que isso. Pode passar. Então, aqui são imagens, né, dessas distorções todas que a gente tem. Então, a política tem que olhar isso. Não tem como não olhar isso. Isso Não tem como aumenta a gente a olhar para isso violência. e achar que isso não influencia na nossa saúde, né? Exatamente, né? Desde quem vive nesse lugar na periferia que não foi asfaltado, entendeu? Uhum. A quem não se alimenta adequadamente, ao custo disso, né? O custo do transporte de um alimento para chegar no centro, o quanto, né? Essa rede de bem essa figura central, né? Uhum. De intersections aí Como diz São Paulo, esse cebolão aí, né, meu? esse cebolão, exatamente. Então, bastante complexo. Então, a gente tem que olhar para isso, porque isso, Sérgio, isso é 60% da estrutura urbana brasileira, mais ou menos. Há alguns Sim, anos que eu não tenho me atualizado, mas é basicamente isso. Se a gente analisar que 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado e 25 milhões de brasileiros não têm água potável, não está na rede de distribuição de água, a gente tem muito o que fazer. Né? exato. Marco de saneamento, a discussão é só se privatiza ou não privatiza. Não, o importante é o quão é a qualidade do serviço, é a universalidade do serviço, né? Exato. Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então a discussão vira só um programa, uma política, né? Marco E de tem sempre saneamento aquela já história teve de agora, terceirizar para alguém fazer, seja público ou privado, né? As pessoas não têm exato. consciência do que se pode ser feito no nível local, né? Exatamente. E falando dessa questão do saneamento, um saneamento básico, né, a questão do saneamento, né, que a gente está falando de água em saneamento, né? Então, na realidade, a gestão pública ela divide saneamento básico uma coisa, resíduos sólidos outra, e drenagem urbana é outra. Isso quando existe uma perspectiva de se pensar e se falar em drenagem urbana de uma maneira também mais nova, né? Não de piscinões, mas Sim, de parques, né? Então, vamos, ao invés de criar mais um espaço de concreto para ratos e vetores de dengue, sim. etc. e tal, vamos criar parques que façam essa captação desses É, wetlands, né? Que são você espaços que tem não tanto. brigam com a natureza, né? Que criam Exatamente. equilíbrio para você tirar algum serviço e não ficar brigando e gastando energia para dominar a natureza, né? Que esse que é o problema, né? Exatamente. Então você tem pontos de enchente, até como cidade como Botucatu, que você conhece, de altos e baixos, né, onde a Sim, sim, vazão, aquele conceito antigo de vazão de água, sim. é de escoar rápido a água, né, de você. E pelo contrário, você tem que conter a água, você tem que criar Olha, maior permeabilidade. eu me arrisco a dizer Fala, que Sérgio. essa história de enchente, vamos dizer assim, falando em medicina, é uma patologia que a maioria das cidades com mais de 100 mil habitantes hoje no Brasil tem, né?
Com certeza, com certeza. A gente tem uma área aqui perto da rodoviária que é um absurdo, é ícone aqui na cidade, entendeu? É perto do riozinho, assim, sempre, né? Na parte baixa. Exatamente, Igual né? aqui, Então, toda vez que chove, batata. e na realidade, assim, o que acontece, Sérgio, é que você tem que trabalhar a questão assim, de contenção da água no lote. Então a gente volta para essa questão mais macro, né? Quer dizer, trazendo para a questão mais do lote. Do macro Contenção pro micro aqui, né? para o micro nosso aqui. Exato. Então, assim, as associações de engenharia, né? Assim, o código de obras do município, a gente tem um código de obras dos anos 60, Sim. entendeu? Então Sim. a gente Baseado em precisa outro que deve também. ser mais antigo ainda, né? Exatamente. Então a gente precisa modernizar o código de obras para determinar parâmetros de construção que atendam essa questão, que a questão da, né, você tem que pautar o planejamento em cima das bacias hidrográficas, né? A Exato, gente né? ainda, Parar a de ficar gente tem ainda brigando com a aquele, água, né? exatamente, né? Criando as avenidas como a retificação de rios, né? Canalização de rios, isso todo mundo já sabe que já passou Não essa funciona, né? fase. Não Sim. funciona, né? Se você vê em Seul, eu tenho esse manual aqui bastante interessante que eu tive num congresso internacional que foi em Curitiba, o pessoal contando a experiência de renaturalização dos rios da Coreia, né? E o quanto Sim, é eles ganharam fantástico. em todos os sentidos: Sim. saúde, violência, bem-estar, né? Uhum. Social, estilo de vida, tudo, tudo, tudo. Você renaturaliza o rio, você melhora muita coisa. O conforto térmico, o efeito da paisagem que você Sim. cria, né? A paisagem urbana, você vai tendo uma cidade mais amistosa, gostosa de passear, os espaços públicos tão importantes nas Sim. cidades, né? É o contrário, acho que desse Podemos próximo slide correr? que você vai falar aqui, né? Exatamente. Agora a gente É. vai olhar. Agora Para quem não quebra, né? quer ver, Corta. veja. Porque essa é a nossa realidade, né? Quer a gente queira ver ou não, né? Essa expansão dos morros, né? Então a gente tem que olhar para isso. Isso é o Brasil, isso são brasileiros e existe a dignidade de cada um deles no seu entorno, né? Eu conheço algumas pessoas, conheço o trabalho de algumas pessoas envolvidas em Paraisópolis, Heliópolis, né? Isso nessa época que eu percorri por aí afora, essas Legal. minhas andanças, né? Então você vê pessoas que você vê para o próximo slide, essas Aí? contradições todas no Sim. Brasil, né? Essa foto característica, né? Dos muros, ali um campo de golfe, o morro e assim por diante. Esse é o país. Então a gente precisa olhar o Sim. país nessas duas óticas, né? Como Não ontem adianta mesmo, negar que antes é de assim, ontem, né? é assim. E assim, também ao mesmo tempo a gente se vê impotente, né? A gente como consumidor da cidade, como cidadão da cidade, você quer participar disso? Você gostaria que a sua cidade tivesse um sistema de coleta de lixo Orgânico, né? reciclável, né? Reciclado. Orgânico? Exatamente. Você vê isso timidamente, né? Então é Uhum. interessante você incluir as pessoas, porque todo mundo sofre com essa questão do o que eu vou fazer com esse planeta, né? O que eu vou fazer? Qual é a minha parte nisso tudo? A minha parte nisso tudo não é só economizar água, porque a água que a gente gasta no meio urbano é mínima em É, relação àquilo que é gasto na agricultura, você sabe muito bem disso, ou na questão industrial, né? A água que a sim, gente sim. gasta, trazem para a gente a responsabilidade da água. Eu É, acho que a não, gente sempre tem que levar de volta é para os aquela história de gestores. criar botar a culpa num problema que não é verdade o problema, né? Exatamente. Então, eu, como cidadão, eu gostaria de coletar meu lixo e gostaria de ter uma composteira, né? Então, acho que isso tem que... A gente vê iniciativas, tem grupos aqui da própria da Faculdade de Agronomia e tal, que criam microempresas, ou às vezes alguns grupos de extensão vão criando, tentam a parceria, só que isso é Legal. tão importante. Pode Bitar, percorrer, Sérgio? deixa eu falar o Fala. seguinte, o Instagram tá me avisando aqui já que ele vai encerrar daqui 2 minutinhos a primeira parte, tá? Uau. Então vamos fazer o Tá, seguinte, vamos dar uma pausa aqui, 2 minutinhos para a gente tomar uma água, o pessoal ir no banheiro fazer um xixizinho de leve aí rapidinho, não demora, pessoal, porque daqui a pouquinho o Bitar vai tá. voltar aqui para a gente continuar esse papo falando aqui sobre natureza urbana e saúde, tá bom? Nesse feriadão de 7 de setembro, não vai escapar agora para já deitar no sofá não, se deitar, liga o celular para a gente continuar daqui a pouquinho com esse papo, que tem muita coisa ainda pela frente, né, Bitar? Quantos minutos? A gente pausa agora ou espera cair? Não, não, vou pausar agora aqui, vou tomar uma aguinha e já volto. Eu ligo Show. daqui a pouquinho, você já entra com a gente de novo, tá bom? Maravilha, Sérgio.
Até daqui a Valeu. pouco. Até daqui a pouco, Até. pessoal. Valeu. Vamos lá. Um abraço. Fala, pessoal. Muito boa tarde. De novo aqui, voltando com vocês. Muito bom, muito bom. Estamos aqui com o doutor José Bittar, que está falando para a gente hoje sobre natureza urbana e saúde. A gente deu a nossa pausa agora na parte 1 da nossa palestra e agora a gente vai retomar daqui a pouquinho. O Bittar está de volta aqui com a gente. A gente deu uma pausa para tomar uma aguinha e a gente vai retomar daqui a pouquinho aqui nesse feriadão de 7 de setembro. Espero que vocês estejam todos bem por aí. Eu sou o Sérgio Rocha, do Instituto Cidade Jardim, e estou falando hoje com o doutor José Bittar, que está contando para a gente as experiências dele no trabalho de comprovação e demonstração da importância da natureza dentro da cidade e na saúde das pessoas. Tá? Lembrando que na terça-feira a gente começa o nosso workshop Oásis Urbano, onde eu vou liberar ao longo de cada dia da semana um vídeo no ambiente do evento, que vai ser urbanoasis.com.br. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá para você poder participar e assistir todos os vídeos com a gente. Né? Os vídeos são gratuitos, vão ser 4 vídeos liberados ao longo da semana e a gente vai fazer uma live para tirar dúvidas na sexta-feira que vem, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Daqui a pouquinho o Dr. José Bittar vai continuar a nossa conversa aqui falando sobre natureza urbana na cidade. Natureza urbana e saúde, desculpa. Então é isso daí. Daqui a pouquinho a gente continua. Vamos, pessoal, voltando aqui. Deu uma pausa. A primeira etapa foi muito legal. O Bittar está mostrando muitas informações interessantes para a gente aqui. E a gente estava falando justamente sobre a necessidade de melhoria, né, na questão de saneamento, de infraestrutura urbana, como isso influencia na vida da cidade. A gente está começando agora a descer desse âmbito mais macro para o micro, né, para daqui a pouquinho a gente falar sobre as coisas que acontecem dentro da casa da gente, como isso influencia aí, tá bom? Então vamos aí, o pessoal está voltando aqui, muito bom, todo mundo dando aquela pausa merecida, né? Muito legal. Espero que vocês estejam gostando. Vocês estão me ouvindo direitinho aí, pessoal? Como que vocês estão por aí hoje? Se vocês puderem me dar um joinha, dizendo se está tudo ok com o áudio aqui agora, para a gente retomar daqui a pouquinho com o Dr. José Bittar, que está falando aqui com a gente hoje sobre natureza urbana e saúde. Então é isso aí, pessoal. Tomando uma aguitias, beleza. Pessoal dizendo que está ok o som, vídeo. Enquanto o Bittar não volta aqui, eu vou já preparar o slide que ele parou aqui. A gente estava falando desse, não, agora, beleza, nesse daqui. Espera aí. Só mais um minutinho e daqui a pouco o Bittar já volta para a gente continuar essa conversa, tá bom? Renata Guimarães, Ângela. Isso aí, pessoal, muito bem-vindos vocês que estão aqui com a gente hoje, nesse domingão do feriado aqui, que resolveu abrir um parênteses aí na sua pausa da semana para falar com a gente sobre as influências na saúde que o ambiente onde a gente vive, o ambiente urbano, causa na gente, tá? Então daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo que está muito legal, tem muita informação que o Bittar está compartilhando aqui com a gente. Ele tem experiências muito legais, muito além do que até imaginava aqui. Então, pessoal, daqui a pouquinho o Bittar está de volta com a gente. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Aqui, Ângela, Ricardo. Fala, Ricardones, tudo bom? Tudo certinho, maravilha. Renata Guimarães, obrigado pela oportunidade. Sérgio, imagina, Renata, a gente que agradece a audiência de vocês aí, porque esse é um tema realmente de grande importância que a gente considera fundamental aí na construção de cidades mais saudáveis, de uma sociedade mais saudável, né? Porque realmente não tem como a gente falar em saúde sem falar em habitação de qualidade, em saneamento básico, em oferta de água, oferta de alimentos, qualidade do alimento que a gente consome. Tudo isso faz parte aí do que a gente chama de uma vida mais equilibrada, né? Então daqui a pouquinho a gente continua a conversa aqui com o Dr. José Bittar. Voltando daqui a pouquinho aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre natureza urbana e saúde. Bora lá, galera. Maíra, muito boa tarde, Maíra. Já são meio-dia, boa tarde já. A gente começou aqui às 11, fizemos nossa primeira etapa agora falando sobre políticas públicas, a influência do macroambiente na saúde da gente, né, o ambiente do entorno da cidade.
né? E falando também sobre saneamento, drenagem, transporte, rede de transporte, como tudo isso influencia na nossa vida. A conversa fluiu aqui, tá voando o negócio, e a gente fez uma pausinha agora, todo mundo tomando sua aguinha, tomando um refrigerante aí, ou uma cervejinha, e daqui a pouco a gente volta com o Dr. José Bittar, para a gente continuar essa conversa. Isso daí. Ângela, muito bom, Ângela. Sou arquiteta, tudo isso é muito importante para um povo bem coeso, para uma vida mais completa. Exatamente, Ângela. Muito legal. Muito obrigado pela sua participação. É fundamental essa conversa, né? Eu acho muito legal a participação dos arquitetos, né? Dos profissionais da construção civil também, numa conversa como essa, né? Porque a pessoa que constrói o ambiente urbano, ela tem que estar antenada e conectada com as influências que isso tem na saúde das pessoas também, né? E não, a gente precisa amenizar essas arestas que tem aí nesse tanto de cinza das cidades. E uma das formas de fazer isso é com vegetação. Tem outras formas também, né? Mas a gente tem que pensar em oferta de verde para as pessoas, oferta de água para as pessoas, né? Alimentação de qualidade. Então tudo isso precisa ser realmente discutido se a gente quer falar realmente de saúde a nível de população, né? Então, vamos voltar de volta aqui para a gente continuar esse papo aqui falando sobre natureza urbana e saúde. Salve, Bittar! Tudo bem? Eu comecei a primeira conversa na etapa 1, falei muito bom dia, né? Agora eu falo muito boa tarde, né? Nossa, o papo é longo, né? Mas muito legal, cara. Tô adorando a conversa, e o pessoal tá conversando aqui Que agora, bom. sim. Muitos comentários legais. Acho Eu que tem não- muito assunto. Sei, que bom. Legal. Você estava falando dessa oferta, né? Sim, sim. E a gente estava pensando também numa escala maior, né? A gente pensa sempre em grandes intervenções. E a experiência de Nova York mostrou até o contrário, pequenas intervenções em bairros, Sim. quando bem coordenadas, entendeu? Você tem um efeito fantástico de você melhorar o mobiliário urbano, para você deixar mais tempo as pessoas na rua assim, na cidade, em espaços abertos, né? Então eu prometo tentar correr aqui um pouco para chegar a imagens maravilhosas de que a gente pode ter um futuro melhor, né? Que tem gente que está pensando realmente no futuro e não só na próxima campanha política, né? Porque essas últimas imagens são da nossa realidade, né? Dos contrastes que a gente vive aqui. É realmente assustador. Né? Então, vamos ver quais são os caminhos, se tem exemplos aí. Vamos. Eu estava lembrando, pessoal, antes de continuar, Bittar, né? A gente está saindo aqui de um âmbito macro, que é a primeira etapa da nossa conversa, né? Falamos sobre políticas públicas, drenagem, né? Saneamento, essas coisas todas, no impacto da estrutura da cidade, malha de transporte, né? E ao longo da conversa você vai trazer isso para casa, né? Para o nível individual, para o micro, né? Legal. Exatamente. Isso é o que nos resta, aquilo que eu estava dizendo para vocês, assim, nesse sentido de que a gente quer participar disso, a gente é um ser ecológico por natureza, a gente quer, mas a gente também tem que ter os governos locais, eles têm que favorecer isso. Se você não tiver um sistema de coleta, se você, sabe assim, a gente precisa de informação, acho que esse é um papel do Instituto, né? Cidade Jardim, nesse sentido de trazer pessoas que falam da aquaponia ou falam da captação de água urbana, né? Foi tão difícil, eu tive uma experiência de certa forma muito legal aqui, porque eu queria um espaço conceitualmente saudável. Por tudo isso que eu estou falando, você imagina a exigência que eu queria aqui para esse espaço que eu criei, sabe? Sim. Não só o teto verde, mas assim uma captação de água. E a incompetência, eu posso dizer assim, de pessoas que tiveram no início da gestão da obra e não conseguiram incorporar uma cisterna. Eu comprei uma cisterna, inclusive eu estou vendendo. Quer dizer, porque ela é muito grande. Mas eu sei que eu vou conseguir fazer essa captação de água de chuva ainda aqui, entendeu? Sim. Mas a informação é importante para isso, né? Porque a gente vê também, atuando no negócio, no mercado, com os telhados verdes, né? Como a gente trabalha na construção civil, com o dia a dia da construção civil, a gente encara assim, cada barbaridade, né? Porque realmente as pessoas que estão nesse meio não estão capacitadas, não têm informação para cuidar em alguma coisa que seja viva, né? Sejam pessoas ou sejam plantas, né? Então eles estão acostumados com piche, com asfalto, com
com cimento, tijolo, né? E É, pensam o ambiente construído dessa forma, né? Por isso que a gente estava falando vamos que tem uma... diminuir. Vamos diminuir, né? Eu estava vendo ontem um estudo australiano, né? Que faz parte daquele estudo que eu falei para vocês no início, que Uhum. mostra assim, aqui, por exemplo, não, vamos reduzir o tamanho, né, dos lotes, né, para interesse social. Mas, pô, não vamos criar área verde, não vai ter um plano de arborização. Até vamos correr para a gente falar um pouco disso, sobre Tá. e aí a gente entra numa parte, pelo menos, que existe um pouco de futuro. Quer que eu passe aqui os próximos já? Pode, por favor. Tá. A história da A gente, violência, né? essa é a nossa realidade, né? Então tem áreas ali, área sujeita a assalto, cercas, é isso, cercas elétricas. A Condomínio, gente né? vive esse isolamento, né? Acho que isolamento dá essa sensação, o sentimento de lugar, né? O sentido de lugar, quando ele é envolto pela questão da violência e ameaça, ele afeta profundamente as pessoas, índices de insônia, né, de temor, de insegurança. Isso tem vários estudos, sabe? Sim. Muito a Universidade de Victoria, né, tem muito estudo pela frente aí que determina isso e a gente quer viver longe disso. Pode Tá. passar essas áreas de periferia, aqui isso é em Botucatu, de alguns anos atrás, então vai abrindo estrada e aí o que acontece? Toda uma necessidade enorme, né, de habitação de interesse social, que existe essa carência, essa demanda, né? As Uhum. pessoas querem sair do aluguel, ter a sua casa e tudo mais, mas feitas de uma maneira assim de redução de lotes, sem uma organização do espaço, né? Pode Uhum. passar. Você vê aí as pessoas sendo largadas mesmo, né? Tentando se locomover entre a cidade e o seu bairro, né? Sim. Então existe essa dissociação entre o espaço construído e o espaço natural, e aí você lança um espaço construído macro ali para 3.000 pessoas, ali são 800 casas, ou seja, em média uma casa brasileira tem 3 a 4 pessoas por casa, então são 3.200 pessoas num lugar que vão precisar de escola, creche, posto de saúde, transporte. Você vai levar um ônibus da cidade até lá, você vai aumentar a tarifa global, né? Você Uhum. vai ter que implementar sistemas e você vai esparramando a cidade e você vai tendo que levar essa estrutura, princípios básicos do novo urbanismo e tal, e você vai degradando toda a paisagem natural e urbana. E esse exemplo à direita, que é esse condomínio popular, na realidade eu era vereador, tentei trazer esses parâmetros, né? Disso saiu mais um projeto meu que eu apresentei em Manchester, num congresso internacional de saúde urbana, que era a minha preocupação da perspectiva do governo federal lançar milhões de casas, e eu fiz um estudo tentando dimensionar o impacto na saúde dentro desses conceitos globais aí de Uhum. saúde, o que que representa para a saúde e custo esses bolsões de habitação sem redes de serviços e tudo mais, né? Uhum. Então, a preocupação pode percorrer mais. Sérgio, mais um slide. É que vou... Numa reunião da organização ONU Habitat. E aí tive com o pessoal da Caixa Econômica Federal, quem financia esses projetos, no sentido de tentar, pelo menos, o que eu consegui, de todas as diretrizes que eu vou falar para você poder fazer uma implementação. Aí esse mapa que você está trazendo é o mapa da vulnerabilidade social das áreas periféricas da cidade, é um índice de vulnerabilidade social, você encontra ele no site do SEAD, né? As áreas vermelhas, onde indicadores socioeconômicos mostram que você tem a Suíça e a África na mesma cidade. Quer dizer, Botucatu, não pelo contrário, mas essas tendências estão diminuindo, graças a Deus. E graças a ações e intervenções. Algum problema aqui no Instagram mesmo. Mas assim, eu vou já me dá um minutinho que eu tô achando aqui, Exatamente. beleza? Essa cena, sabe onde é? Começo do século passado em Nova York, entendeu? Uhum. E um cenário de muita tuberculose e diversas doenças infecciosas. E qual foi, para nossa surpresa, pode passar o próximo,
E a resposta a essas doenças infecciosas no começo do século passado foi através do desenho urbano e da política, né, de saneamento, né, criar o Central Park para a ventilação dos pulmões dos trabalhadores, o banimento de construção escura sem fluxo de ar, de cortiços, né, o zoneamento, né, começou a haver um ordenamento urbano como resposta a um problema de saúde pública. Pode passar o próximo. Tá. E aí, ou seja, a gente acha que foi um antibiótico, mas não foi. O antibiótico contribuiu com 2% entre 1940 e 2005 a diminuição de doenças infecciosas, né? E as intervenções urbanas fez cair de 57% para 11% em 1940, entendeu? Então, na realidade, a gente vê essa interferência de uma intervenção urbana, não só naquilo que a gente acha que leva ao sedentarismo, mas também para doenças infecciosas, mas naquilo que a gente se refere, pode passar o próximo, a saúde ambiental. Pode passar o próximo. Ou seja, toda essa estrutura foi montada, são estruturas para a saúde pública. A gente tem hoje, né, no atual cenário, uma entrada de energia através da saída com pouca atividade física. Eu também não. Eu vou desligar e depois eu vou. Fica parado aqui, né? Pode correr mais 1, 2, 3. Aí tá ótimo. Então, aí. Tá ótimo. Essa é a tendência de obesidade ao longo do tempo. Então, existe um programa forte americano no sentido de... a gente sabe essa característica mesmo, né? De uma perspectiva de 2030, 86% da população ser obeso, pode passar. Isso tem um custo médico atribuído à obesidade, né, em bilhões, né, isso atualmente 147, em 2030 isso cai para quase 1 trilhão o custo médico disso. Então, as intervenções dadas nos Estados Unidos através também, não só dos programas de saúde, mas das implementações urbanas. Né? No Brasil, a gente tem um cenário, pode passar, 16% de obesidade. Isso as taxas de obesidade e diabetes ao longo do tempo, aquelas escalas que a gente viu nos Estados Unidos. E pode passar a próxima. E o Brasil não foge dessa, quer dizer, uma tendência menor, obviamente, mas 16% de obeso e 50% com sobrepeso. Sedentário, ou seja, atividade, aquilo que define sedentarismo, aquilo que você não faz de atividade, assim, você deixa de cumprir com pelo menos 2.200 calorias por semana, é muito pouco isso. Ou 150 minutos de atividade leve por semana. Né? Então, o Brasil, até uma cidade como João Pessoa, achei incrível isso, né? Cidades que estão no Natal, 20% dos homens aí acima de 18 anos são sedentários, né? Até meio surpreso isso, de várias tabelas por estado e cidades e gênero, essa para mim mostra muito isso, né? Porque a mulher, na realidade, por incrível que pareça, em função de mega atividades, sejam cotidianas dentro da casa e tal, fazem mais atividade física do que o homem, são menos sedentários. Sim. Então a gente tem esse cenário, passa para frente, 2 slides, 3. Eu estava falando, eu estava me referindo a um outro slide, né? Não, o outro anterior. Tá, peraí, esse aqui. Aí esse que mostra o número de sedentários no Brasil, então você vê homens acima de 18 anos, 20% sendo sedentário, né? Então o custo disso, né? Então a gente está falando como que essa estrutura urbana pode induzir isso e acontece com vários exemplos. Corre mais 2 slides. Aí tá ótimo. Ou seja, a gente está falando de saúde pública, espaço construído, desenvolvimento do território, economia, política e ambiente, investimento em transporte. Próximo. E aqui o que a gente vê? Impacto do transporte na saúde e nos gastos públicos. Então, investir o transporte, obedecendo padrões de uso de solo, comportamento de locomoção, você gera um comportamento de locomoção, você gera saúde econômico, isso de tudo. Métricas são... Tem a professora da Federal de BH também, doutora Valesca, pode passar. Ou seja, o que resume aqui
Então, na realidade, assim, para concluir isso, a gente coloca os fatores de influência na saúde das cidades e das pessoas, né? A gente está falando de governança urbana, acho que esse conceito que deveria haver um esforço político nesse sentido, né? Então, sair daquilo que a gente pensa em termos de gestão de serviços de saúde somente, entrar na questão da segurança alimentar, então falar das hortas urbanas, da segurança alimentar de uma maneira geral. O ambiente socioeconômico interferindo e o ambiente natural construindo. Isso tudo dá a característica da população que a gente vive, né? Então, para a gente falar em qualidade de vida, a gente tem que falar em qualidade ambiental, qualidade do ar e das áreas verdes. A gente tem que falar do comportamento humano relativo aos padrões de locomoção e atividade física. E a gente tem que falar do espaço construído e investimento em transporte e uso do solo. Não tem como. Essa é o macro em escala global. Né? Então, como que a gente vai sair disso? Né? Existe um princípio básico, esses são os maiores pesquisadores do mundo, Billy G. Cortes, aqui que eu tenho, critérios para isso. Né? Então, começa em saneamento e drenagem, que a gente ainda, como o Brasil, está muito fraco, moradia segura, acessível e digna, desenvolvimento econômico local, tentar manter a localidade, rede de transporte ativo, no sentido de modificação de modais, né? Então tem metrô, tem transporte coletivo, tem, mas eu vou me dirigir até lá no máximo em 5 minutos, eu tenho acesso, ou 10, algumas cidades, eu tenho acesso a qualquer ponto da cidade, se eu sair da minha casa, caminhando 10 minutos, eu vou ter acesso à rede de transporte. Adoção de prevenção de criminalidade através do design urbano, desenvolvimento com alta densidade, a densidade traz maior locomoção, uso misto, né, de promoção de serviços, comércios, redes, né, escolas e tudo próximo ao seu bairro, as redes de trânsito, uso misto, equipamentos para esporte e recreação. Então, isso tudo são elementos fundamentais para uma saúde da cidade e das pessoas. Essas tendências urbanísticas, a gente caracteriza, existem diversas, né? Tem o novo urbanismo, anos 70, 80, que os Estados Unidos já identificava essa característica da prioridade dos carros, né? Então você vê aquelas avenidas super largas, né? Assim, áridas, né? Esses verdadeiros desertos de asfalto, né? Onde a fachada você tem aquelas avenidas e que a fachada dos prédios, né? Você vê os McDonald's, os donuts e tal, você só tem o estacionamento na frente e depois aquilo. Então é uma cidade feita para carros realmente, né? E você tem o programa Cidades Saudáveis da ONU, você tem a rede americana também criada, chama Smart Growth, né? Smart Cities, a infraestrutura verde, que a pesquisadora das hortas urbanas francesa, como ela chama, que teve... Como? Anouk. Ela citou, o pouco que eu vi lá, ela estava falando da infraestrutura verde, porque é apaixonante realmente. Uhum. Tem gráficos aí que mostram esses parâmetros, onde o telhado verde, ele está se você analisar, ele cumpre com diversas parâmetros para beneficiar não só o nível local, mas o nível do bairro e do lançamento de águas e de aquecimento e tudo mais, né? Então o telhado verde é um papel central nessa questão do ponto de vista da água e do conforto térmico e eficiência energética. E tem o Sustainable Communities, do Egan Review, que eu falei que é a base para o Minha Casa Minha Vida, lá no passado. E Transition Towns, tem um S a mais aqui. Transition Towns fala mais, que é bastante interessante também esse tema e essa proposta. E ela tem mais a ver com as cidades do ponto de vista... a gente fala em transição agroecológica, a gente vai falar em transição também, Transition Towns, no sentido das mudanças, adaptação das cidades do ponto de vista das mudanças climáticas. E o Active Design, que é a escola que eu tive mais contato, e a política pública que eu tive mais contato com o pessoal de Nova York, né? Então a gente mapeia, isso na realidade é do ponto de vista do ponto de vista
das várias camadas, né, de mobilidade, água, comunidade e habitat da população. Isso vem da infraestrutura verde. Eu gosto de pensar nessas camadas, e para cada parâmetro, para cada camada dessa, você tem indicadores a ser cumpridos, entendeu? Então, em termos do habitat, né? Então, de biodiversidade, conectividade das áreas verdes, você tem as matas ciliares, as proporções, né, de matas ciliares para manter os cursos d'água, né, e a diversidade horizontal vertical, tanto urbana quanto natural. Você tem relativo indicadores também de saúde comunitária, né, de coesão social, desenvolvimento emocional e sentido de comunidade, né, você se sentir apropriado pelo seu próprio bairro, né. Em relação à água também, vários parâmetros, né, que o impacto do escoamento da água, como é que você trata a dimensão do curso d'água, não a retificação dele, mas ele mantendo, mimetizando o ambiente natural dela e aquele curso d'água, e você criar um parque em volta daquilo, o quanto aquilo faz bem para você, entendeu? E aqui não estou falando assim de uma maneira só de uma experiência, isso tudo com muita pesquisa, é muito rico isso tudo, né? Então, os programas de restauração de cursos d'água, né? A atenuação da velocidade de vazão, de escoamento da água de chuva, né? Diminuição de áreas de impermeabilidade, qualidade da água. Você tem cidades no Canadá que tem 2, 3 medidas, leituras de qualidade de água no dia, entendeu? Para ver como é que está essa água. Isso não... Então, é muito rico isso. A conectividade hidrológica, né? Então, se você vai pensar em mudança climática sem pensar no pequeno, não tem. Então, os municípios têm que ter essa participação. Para isso, com essa crosta política que nos envolve, com a falta de compromisso nesses aspectos, desculpa de falar assim, né? Às vezes baba. A gente tem que instruir esses planos a pensar realmente não só nos seus futuros investimentos e futuro político, mas pensar realmente no compromisso técnico com as cidades, né? E a questão do... Né? Então, a gente tem um retrato de todos esses indicadores, né, que determinam. Isso é muito da infraestrutura verde, né? Você tem o indicador de cidades saudáveis da ONU. Você tem o Egan Review, que é o que determinou alguns aspectos ecológicos do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a base, você tem toda a teoria, você tem leis urbanísticas que dão essa possibilidade, né? Como, por exemplo, estudei bastante direito urbanístico, esse é um dos livros. Então, a gente tem Opa, muito rápido, né? E você tem toda essa disponibilidade de conhecimento técnico e jurídico no Brasil para fazer a coisa correta, né? E você tem esse sistema americano, também existe, que é o Smart Growth, que é uma proposta de desenvolvimento de comunidades e cidades para restaurar a qualidade de vida, né? Uhum. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Não. Fica tranquilo, né? Depois, a hora que a gente for passar isso para montar o vídeo... Passa, melhor. Projeto, que é isso, uso misto do solo, que compreende vários fornecimentos de serviço e etc., variedades de alternativas e oportunidades de habitação. Então, você não tem assim, como tem no Parque Victoria, que é essa região do Parque Olímpico Britânico, que eles pegaram a região mais pobre de Londres e revitalizaram, e é a região mais próspera atualmente, que mais cresce, entendeu? Porque você é um novo advogado, casou, e tal, você não vai ter um escritório no centro de Londres, entendeu? Que é para milionário. Então, e ao mesmo tempo você tem uma população numa área totalmente degradada, de regiões poluídas,
Então passaram por um processo de renaturalização, de despoluição, de incorporar a população que estava lá sem muito, assim, respeitando a população, capacitação daquela população, inclusive, para trabalhar naqueles lugares que iam. E hoje, de lá, você tem um aeroporto, você tem trem rápido para o aeroporto de Heathrow, você pode ir para a França daquele lugar, você tem o Parque Olímpico, que não é uma coisa à parte, aquilo, eles derrubaram as grades um ano depois, eu tive lá, uma visita oficial junto da prefeitura e dos fazedores ali, os projetistas de tudo aquilo. E aí, na realidade, um ano depois, eles tiraram aquelas grades e o parque, na realidade, muitos lugares ali, os estádios e ginásios se tornaram ginásios e estádios para a população, né, com acesso público, exatamente, entendeu? Então, muito rico. E aí, espaço para biblioteca, dentro do sistema viário, então não ficou uma célula à parte, você fica dando volta naquilo lá, entendeu? Aquilo interagia em conexão com a rede de transporte. Exato. Muito bem pensado, muito bem feito. Muito. Sempre a crítica sempre pode ser melhor, mas olha, se fosse aquilo lá, sempre. E lá você também tem uma variedade alternativa de habitação. Então você tem habitações mais, affordables. Adequadas, né? Você tem adquiríveis, desculpa, eu odeio isso. E essas palestras são, mas você consegue comprar elas com mais facilidade, entendeu? Você, nossa, me fugiu a palavra, desculpa. Esquenta não. Alguém poderia ter colocado aqui pra gente. E então você não tem assim, rico mora aqui, isso aqui pobre para cá. Não, você tem uma variedade de habitações para interesse. Né? No mesmo condomínio você tem habitações mais baratas, entendeu? E com acesso. Propositalmente, né? Exatamente. Né? Então é isso. Então você cria dentro desse smart growth vizinhanças caminháveis, né? Numa escala que sai da escala do carro, aquelas avenidas americanas que a gente estava falando. Então traz guarda-sol, traz parklets, né? Para as ruas, né? E onde as pessoas, e você trazer pessoas para a rua, por incrível que pareça, né? Em Nova York teve essa intervenção, todo mundo com medo de tirar espaço de carro, e pelo contrário, para o comércio foi a melhor coisa trazer gente na rua. Aumenta, isso é básico, isso em todo lugar do mundo, né? Então isso é muito bem-vindo. Você colocar uma mesa de restaurante na rua e você trazer pessoas, melhora a segurança, melhora a condição de saúde de quem mora naquela localidade, pode dar uma passeada, ver pessoas, encontrar e vai caminhar mais, entendeu? E aquela coisa, quando a gente se vê viajando para fora do Brasil, na realidade, uma boa parte das pessoas querem esse conforto dessa vivência urbana que a gente não tem aqui. Que a gente vem perdendo essa vida na cidade. A cidade acaba não sendo nossa, entendeu? A gente está entregando a cidade ao Deus dará, né? Exatamente. Então, o estímulo a comunidades atraentes, diferenciadas com forte senso de lugar, né? Você vê as experiências do SESC, que são experiências interessantes também, aqui tem como exemplo, né, os mercados públicos, né, bastante interessante, e a preservação dos espaços abertos, áreas agrícolas de beleza natural e ambientalmente estratégicas, né? Então você vê aqui a Cuesta de Botucatu com uma relevância assim, geográfica importantíssima, uma paisagem urbana maravilhosa, urbana e natural, porque ela é meio urbana, meio natural, e um tratamento ainda muito pouco, dada pouca atenção da maneira que ela na escala que ela merece. Sendo agredida, né, e em risco o tempo todo. Muito. E você vê assim ela ocupada, ela existe hoje e do ponto de vista assim das iniciativas privadas, né? Assim,
que vão... pessoas guerreiras ali da iniciativa local mesmo, porque as pessoas querem ir para lá, então você vê inúmeras pessoas de bike, de moto, e depois aquilo vai acontecendo meio que naturalmente. E eu acho que os governos locais devem se organizar no sentido de ter um entendimento amplo assim, para poder fazer uma intervenção para evitar esse atropelamento realmente, né? Porque paralelamente a isso você vê assim um monte de lixo jogado ali lateralmente, você vê cursos d'água que estão assoreados e assim por diante, você vê vossorocas, você vê coisas que realmente vão agredindo, né? Então eu acho que precisa haver uma reeducação dos governos locais também, de uma maneira geral. Viu, Bittar? Então, O pessoal tá voltando aqui, né? Acho que agora estabilizou o negócio aqui, né? Acho que eram os slides mesmo que estavam carregando demais. Também tô achando. Mas só para avisar o pessoal que o resto da palestra... Disponibilizo, tá bem legal aqui, isso tudo, depois eu passo a bibliografia para quem quiser também. Então, eu trouxe esses exemplos de Nova York, bastante interessante, o acesso a transporte, as redes de parques, espaços abertos, né? Os playgrounds dentro das áreas de interesse social, as áreas recreativas. A gente coloca aqui mesmo esses espaços com essas academias em céu aberto. Interessante isso no Brasil também, né? No Rio de Janeiro, aqui em Botucatu bastante utilizada. Você vê que o pessoal usa mesmo. Aqui a gente tem corredores assim. Essa ideia meio que vai acontecendo naturalmente e muitas vezes com apoio político, no sentido de criar esses corredores de ciclovias, né, e onde as pessoas, aquilo muda realmente a qualidade de vida das pessoas, você valoriza o bairro, você não tem, porque para criar uma área recreativa e playground, você tem que pensar assim na segurança, né, você tem que trazer crianças, idosos, você tem que ter acesso àquela área, né, você tem que atravessar uma avenida enorme para ir lá. A gente tem aqui uma área que na chegada da Unesp para a cidade, você tem uma praça, mas você não consegue caminhar nisso, né? Aqui na Praça do Brasil-Japão, e você tem maneiras de melhorar, moderar o tráfego, diminuir velocidade, sem ter que ser com placa ou radar. Você pode criar medidas moderadoras de tráfego com desenho. Depois vocês vão poder ver aí alguns exemplos bastante interessantes, onde você prioriza, mantém o fluxo de trânsito de carros, mas ao mesmo tempo garante a experiência de você poder atravessar, sair para caminhar, sem risco de ser atropelado e com menos barulho, com carros mais devagar, com um acesso fácil de travessia de uma avenida e tal. Então, pensar o espaço público aberto não é simples, não é simplesmente fazer um monte de canteiro, colocar uma praça esportiva. Existe uma lógica, existe como fazer isso para você ter idosos, crianças, isso se tornar uma rotina novamente. Promover o uso de bicicleta é uma escala interessante a ser alcançada, uma política interessante, e você também tem que preparar os prédios, né? Isso em São Paulo, você já vê prédios agora com lugar para você estacionar as bicicletas, né? Então, o investidor às vezes não quer porque isso rouba espaço de investimento, de garagem, e aí eles ficam calculando o preço do metro quadrado da garagem, etc. e tal. E dentro desses programas urbanos, incentivar a alimentação saudável, né? Então, o próprio Departamento de Planejamento da cidade de Nova York, eles têm um programa de segurança alimentar nutricional, o acesso, eles disponibilizam acesso a frutas, legumes, verduras e essa questão da política de segurança alimentar. Legal. Né? Então, tem ideias interessantes. Você no seu bairro pode criar placas, né? Assim, ó, daqui até tal ponto da cidade são tantos metros ou quilômetros. E você pode ainda colocar quantas calorias que você vai gastar, consumir, se você sair daqui do meu bairro e ir até um supermercado próximo, vamos dizer assim, né? E ajuda a pessoa a decidir, né? Como ela vai. Exatamente. Exatamente. Aí, para isso, você tem que ter uma calçada interessante, entendeu? Assim, segura, entendeu?
E vai valer a pena você disponibilizar esse slide, porque a calçada é o grande espaço, entendeu? E a gente... Esse, eu estou aqui no número 8, espaço para pedestres, né? Você tem a fachada, o lado das lojas, né, do comércio, você tem o teto dela, a parte de cima, você tem o chão e a parte dos carros, a parte viária. E para cada plano desse, você tem métricas a serem cumpridas, entendeu? Para você poder qualificar uma calçada que você se sente seguro, que você tem um mobiliário urbano, que você pode até ter um comércio na rua, na calçada, eventualmente, mas sem ele te jogar para dentro do leito viário. Você pode ficar apreciando uma vitrine, você pode, ao mesmo tempo, um idoso com um cuidador pode caminhar no meio dessa calçada, entendeu? E obedecendo esses critérios de bem-estar. Então, a experiência da calçada é uma experiência muito rica, existe um manual maravilhoso, e a gente trouxe essa especialista da Universidade de Colômbia, do Departamento de Planejamento de Nova York, que é a Sky Duncan, né, uma neozelandesa fantástica, ela fez um trabalho maravilhoso, e ela teve aqui no Brasil, no nosso Fit Cities. Esse programa americano de Nova York chamou Fit Cities, né, que era para você tornar cidades mais ativas. E aí criei essa segunda instituição, idealizador e co-criador, junto com mais na época, uma estagiária do departamento uma brasileira que fez a Universidade de Colômbia também, que trabalhava no departamento de planejamento no projeto de calçadas, né? E com ela a gente criou o Instituto Arte Saúde, o Instituto Cidade Ativa, e junto com o USP Cidades, a gente implementou esse programa, tentou trazer esse programa para o Brasil com vários atores, né? Então, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, através do Roberto Simon, que é ativo na área internacional do CAL, Conselho Federal de Medicina, Laboratório de Poluição Ambiental da USP. Fizemos esse caminho de integrar diversos atores no sentido de criar de trazer essas regras para o Brasil e implementá-las como políticas mesmo, né? E foi um trabalho árduo, mas ele depois passou pela transição política. Isso foi muito complexo e esse trabalho a partir desse momento vários institutos se criaram. Isso está muito com iniciativas mais locais, né? O Instituto Cidade Ativa ainda é atuante, eu me retirei dele por diversas razões, mas alguns outros institutos, como o Mobilize Brasil, do Rick Ribeiro, fantástica fonte de informação, não posso deixar de falar da trajetória do Rick Ribeiro, veja, Mobilize Brasil, fantástico, e vários movimentos mais dentro da cidade de São Paulo, estimulando a caminhada como meio de transporte ativo, né? E associado à questão do design urbano. Legal. Bittar, eu tô com uma pergunta aqui da Brenda, que acho que é pertinente nesse tema aqui, né? Acho que a gente deve estar daqui a pouquinho chegando no limite desse tempo aqui também. Tá? Mas a pergunta eu também já. Você acredita que o evento da pandemia pode ser um motivador para mais incentivos de uso e melhoria do espaço público? Com certeza, com certeza. Mas isso como resposta, né? Porque o foco vai ser muito na questão econômica, como a gente está vendo, né? A pandemia, né? Está se colocando se centrando em cima da vacina e tal. Mas a comunidade internacional, mesmo financeira, como eu citei no início, não sei se a Brenda estava, né, naquele momento que a gente conversou. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora eu não estou te ouvindo. Acho que vai travar. Você me ouve? Voltou? Estou ouvindo. Voltou. Voltou. Não eram os slides. Não, os slides acho que carregaram um pouco, sim. É isso aí.
na realidade, assim, os investimentos são pós-Covid, economia, mas na realidade, assim, com novos parâmetros, ou seja, esses dias também li um artigo interessante de uma urbanista brasileira no sentido desse diálogo sobre o Covid. Sim, todas essas características que a gente deu desse cenário brasileiro urbano, elas vão ser agravadas, essa diferença social, as condições das periferias, a questão do transporte coletivo, isso tudo ficou assim, ó, nítido, a questão da habitação, da mobilidade, né, aquela aglomeração toda. Vitar? Não, voltou, porque tentaram me ligar Voltou. aqui. E aí, então, então o foco mundial de países em desenvolvimento, que tem essa noção de futuro que a gente quer, eles estão investindo massivamente nesse novo modelo, nesse modelo de desenvolvimento limpo, com baixa emissão de carbono, né, pensando na questão de quanto naquela métrica que eu te passei, né, se traz 100 toneladas de estrutura para 100 milhões de toneladas para ocasionar um desenvolvimento e se põe no lixo e emite gases de efeito de estufa em 60% daquilo. Então está errado isso. Isso vai dar errado, isso vai continuar aquecendo e a gente vai ficar só enxugando o gelo o resto da vida. Espaços públicos abertos é o futuro, entendeu? E já é a realidade em muitos locais. Legal. E isso tira a gente desse isolamento. Desculpa, Habitar. Já saindo da macropolítica. Saindo do macro, assim, né, dessa estrutura toda que a gente precisa mudar. Realmente tem muitas experiências fora do país, assim, achei muito legal todos esses casos, os indicadores que você mostrou, um material muito rico. Acho que tem um material de mão cheia aqui para quem quiser depois pesquisar. A gente vai disponibilizar os slides depois, a gravação vai ficar depois aí, a gente vai montar tudo direitinho, né? Agora, além do âmbito assim da gente ter que exigir e lutar por políticas públicas, né? A gente tem que não vai vir sem luta, né? Nenhum país melhorou sem a qualidade de vida nas suas cidades sem as pessoas lutarem por essa qualidade, né? Mas assim, lutando internamente, né? Vamos pensar no trabalho interno que cada um pode fazer, né? Pegando um pouco essas experiências todas que você está trazendo, né? O que a pessoa que mora numa cidade, que mora num apartamento, que mora numa casa que não tem um parque perto, não tem um local que possa ter esse contato com a natureza, o que ela pode fazer para melhorar a condição geral de bem-estar dela na cidade, considerar a situação que a gente vive? Sim. O primeiro passo, Sérgio, é na realidade se engajar nos movimentos da cidade, né, através dos conselhos. Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Saúde. Assim que eu comecei essa minha trajetória foi através dos conselhos municipais. Elas são as instâncias de interface entre a sociedade civil e os governos locais. Porque a gente, imagine, você mora numa periferia, num apartamento de 40, 50 metros quadrados, ou numa casa onde não tem uma árvore, um nada, né? E você quer essa interface com a prefeitura. Então você tem que participar desses conselhos, ou se organizar, que eu acho que isso, como país, eu acho que as periferias são muito mais apropriadas dessa coesão social, dessa interação entre eles. A gente está vendo isso nessa pandemia, muito mais do que a gente aqui na área urbana, né? Meio salve-se quem puder, cada um fazendo o seu. Né? Bairro que eles estão se organizando, né? Exatamente. Então a gente tem que aprender a fazer esse diálogo, como bairros. Hoje em dia, por exemplo, as redes através do próprio WhatsApp de bairro, né? A gente tem aqui a rede de bairros, segurança do bairro, né? E a gente eventualmente discute algumas questões, né? Fizeram um empreendimento aqui de um prédio numa área verde aqui do lado, né? Então a gente se organizou para ter uma conversa com o prefeito. Não tem jeito, tem que ter esse diálogo democrático, aberto e participativo e transparente, né? Então, eu mesmo, entendedor um pouco dessas questões, fui lá como representante tentar um diálogo no sentido, não, quero saber do estudo de impacto ambiental. Ah, tá, isso é um investimento privado. E qual que é a contrapartida dele para o bairro? Né? Então, tem um condomínio ali do lado, um condomínio de prédios que não tem rua de acesso numa área complicada. Falei,
uma contrapartida, uma calçada para ali, entendeu? Vamos melhorar, então passa um córrego do lado, né? Então vamos melhorar essas condições de... exato, acho que essas questões têm que ser levantadas, só que tem que ter a participação. E cabe aquele papel, aquilo, né? Então você em casa, o que você pode fazer, né? No sentido de melhorar as condições de bem-estar da sua casa, começar a pensar nisso, né? Criar, melhorar a ventilação da sua casa, criar pequenos espaços verdes. A gente tem uma ideia, mesmo no interior, aquela coisa de que, não, tira a mata aqui do fundo do quintal porque isso é sujeira e vamos impermeabilizar, entendeu? E ao mesmo tempo esquenta a sua casa e tudo mais, né? Fazer compostagem, fazer jardins e etc e tal, dentro de pequenos espaços. Como, por exemplo, você pegar folha seca na mão, você colocar, na hora de fazer a compostagem, pegar com a mão aquilo lá, como isso daí influencia também no sistema imunológico, né? Na questão psicológica também, né? Exato. E você, por exemplo, num domingo desse, junto com fazer intervenções de bairro, eu fiz isso diversas vezes, de fazer plantios em áreas ribeirinhas aqui, através da SOS Cuesta, uma ONG que tinha um foco na questão do... Então, eu acho que você tem que... Isso exige uma participação. Você não precisa se tornar um vereador, um prefeito, nada, mas tem que haver um diálogo, entendeu? Não pode vir uma intervenção dessa sem haver o diálogo com a população. Opa, vai ter uma intervenção. Tinha uma outra intervenção que ia acontecer. Não, vamos lá, vamos conversar. Não é assim, entendeu? Como é que vai respeitar essa característica? Assim como uma pessoa física não pode chegar e invadir um lote ali e começar a fazer o que ele quer fazer na beira de um rio, porque uma pessoa jurídica também não pode fazer isso, né? Sem ter... Exatamente. Exatamente. E essa coesão social, esse trabalho em conjunto, eu acho que é a chave para isso, não tem jeito. Então, sai do âmbito individual, do seu lote, das suas coisas, né? Então, como é que eu vou tratar a água? Ainda tem gente ainda que mistura as águas, né? Água de chuva com água de esgoto e joga tudo na rede. Isso aqui, se fizer uma análise em qualquer cidade, é um absurdo, entendeu? Então, eu acho que essa responsabilidade, todo mundo assumir essa responsabilidade, né? Então, basicamente é isso. Legal, Bittar. Maravilha. Você... eu sei que eu vou muito na esfera macro, mas é por onde eu caminhei. E agora eu estou caminhando para entrar na minha esfera micro mesmo, que é dentro da minha casa. Minha mulher, sabe assim, a horta e jardins, plantas, entrar nessa escala de conexão e de experiência mesmo, né, para desacelerar e viver um pouco mais esse ritmo mesmo do que um ritmo desenfreado, correndo atrás de coisas que não são importantes. E ao mesmo tempo participando aqui, né? Vou tentar colocar aqui tá precisando, aqui chama Rua da Amizade, mas é mais uma rodovia da amizade, eu chamo aqui. E as pessoas passam muito rápido, e aqui chegam pessoas, às vezes, com andador, com dificuldade de mobilidade e tal. Então, isso é uma conversa que eu, começando a ter no departamento de trânsito, como é que a gente vai resolver isso, e tentando incorporar esses critérios. Mas legal, eu achei muito importante a sua fala hoje, a sua experiência toda, assim, mesmo, nesse âmbito geral, né? Porque mostra realmente que a gente precisa ter essa conexão, né? Não só no interior da casa, no íntimo, né? Mas a casa não é um ambiente fechado, ela é um ambiente que ela recebe estímulos de fora e ela influencia o ambiente de fora também, né? Então, essa tua experiência com os grupos de bairro, com as associações e a tua experiência como vereador, né? E levando projetos aí para o Brasil afora e até fora do Brasil, achei muito legal. Gostaria de te agradecer e realmente de coração pela paciência hoje, né? Que não foi mole não, né? Né? Rapaz. Mas foi incrível, mas eu espero ter contribuído aí com vocês, o nosso diálogo, estou aberto também e fico feliz que fazia tempo que eu não retomava essa questão, porque desde os últimos, te digo, 6, 7 anos eu estou refazendo esse outro caminho, que é um caminho mais pessoal, interno, eu como dentro da minha área do consultório, mas trazendo isso não tem como deixar morrer, se apagar, essa trajetória, então eu posso ajudar nesse sentido, de quais caminhos uma pessoa pode tentar hoje aplacar um pouco
o que eu faço para essa questão da mudança climática, né? Como é que eu posso interagir, exigir o governo local o quê? Né? Então, isso, eu acho que eu posso ajudar nesse ponto mais pessoal hoje, assim mesmo. E quero agradecer você aí essa oportunidade, viu? Que mesmo num momento bastante turbulento, ainda que estão as coisas e tal, eu consegui tirar um tempo aí para a gente poder bater esse papo. Eu agradeço realmente de coração de novo, Vitor. Eu sei que você está no momento. Além da correria, é um momento difícil, pessoal, também aí. Exato. Hoje uma pessoa querida, exato, faleceu. Mas sempre tá tudo bem. Mas, tá bom? Assim. Boa sorte aí no workshop. Parabéns aí pela sua luta também, porque é uma luta. Estou muito feliz aqui de ter esse resultado. Batalhei tanto para esse quintal verde aqui no telhado. E agora eu preciso me afinar, me sintonizar a ele. Ele precisa me fazer me resgatar o meu relógio interior, assim, entendeu? Tenho em casa. Vai te conquistar. Ele vai exatamente. para dentro. Vitor, então muito obrigado. Tá bom? Mas encerrar aqui. Obrigado aí vocês. Último recado pessoal, né? A live hoje foi um pouco truncada, a gente teve problemas aqui com a transmissão do celular. Mesmo assim, acho que foi fantástico. A gente vai pegar esses trechos dos vídeos que estão sendo publicados no IGTV, a gente vai tirar agora, vamos juntar e vamos montar, fazer a edição para ter um conteúdo contínuo da palestra na íntegra hoje, para ver se a gente consegue disponibilizar para vocês, tá bom? Então, isso daí, amanhã a gente vai dar uma pausa, realmente amanhã às 7 de setembro, feriado, vamos descansar um pouquinho, dar uma pausa nas lives aqui. Retoma na sexta-feira, no dia 8 de setembro, com a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo do workshop Oásis Urbano 2020, que a gente vai continuar e trazer ideias práticas aí, técnicas e sacadas para a gente conseguir aplicar na nossa casa. E muito legal a ideia de como você conecta a casa com o bairro, as associações, a história da interação social toda. Já está travando de novo. Chegou a hora. Falou aí. Tá, brigadão. Obrigado você também. Bom feriado. Obrigado a todo mundo aí pela paciência aí. Bom feriado. Vamos descansar um pouquinho. Valeu. Abraço. Até. Até. Até mais. Valeu.